Hoje, dia 19 de janeiro, domingo, a gente se encaminha da lua cheia em Câncer para a lua minguante em Escorpião, que vai acontecer na terça-feira, aproximadamente 7h30, 7 horas, 7h30 da noite. E então a gente tem um viés bastante emotivo, né? Visto que a gente sai de uma lua cheia, né, em Câncer para uma lua minguante em Escorpião. Então a gente não pode deixar de considerar que a gente está tratando das nossas emoções, né, dentro de um ciclo capricorniano, né, que envolve o nosso sentido de propósito, né, a nossa busca por uma vocação, né. Então é bastante interessante que a gente busque, né, exercer alguma profissão, alguma atividade que a gente goste, né, que faça bem para o nosso emocional, que a gente se sinta bem executando. É lógico que hoje em dia, né, com a sociedade visando muito mais, né, o ganho do que a vocação, nem sempre isso pode funcionar dessa forma, né? Muitas vezes a gente faz aquilo que dá mais retorno, né, que dá mais resultado. Então, de certa forma, são momentos que a gente pode utilizar se a gente quer mudar, se a gente quer, de repente, mudar de profissão, de atividade. São momentos interessantes para que a gente se movimente. Esse momento é bastante interessante porque, né? Porque essa lua ali no grau 2 quase 3 de Escorpião faz uma quadratura para o Sol, né? A lua minguante, que está em conjunção com Plutão, né? Então, quer dizer, o regente de Escorpião, a lua está minguante em Escorpião, o regente de Escorpião está fazendo conjunção com esse Sol, né? Então é um impulso adicional para essa mudança, né? Uma, na verdade até eu posso dizer que é né, um empurrão para que, se você tem algum tipo de problema, né, relacionado à sua atividade, que você faça essa mudança. Essa quadratura, né, que a gente está falando aqui, né, que já é a lua minguante, mas a quadratura da lua para Plutão, né, Plutão estando em Aquário e a Lua em Escorpião, também me lembra muito a ideia da rebeldia, né? A ideia de querer mudar as coisas, querer mudar o status, né? A forma com que as coisas são conduzidas, de querer buscar por condições, né, que agradem o meu emocional, né? A Lua em Escorpião, e que tragam um sentido de distribuição, de justiça social maior, né? Então isso para mim está totalmente também conectado com esse movimento que a gente está vendo, né, de busca por mais liberdade, principalmente a liberdade de expressão, né, a liberdade de se comunicar. Então estou falando que a lua minguante vai acontecer ali na terça-feira, mas amanhã, né, último dia aí da lua cheia, temos aí a posse do Donald Trump. Então, tudo isso tem um peso muito grande em toda essa configuração. Lembrando que a lua minguante é aquela lua né, da absorção, da reflexão sobre tudo que foi construído, né, durante a alunação. Então, é uma forma também da sociedade se entender de uma forma mais igualitária, de uma forma mais justa, mesmo que a gente confunda, né, os valores progressistas com liberais, né, que a gente não consiga conciliar esses dois extremos. É importante que a gente pense e que a gente entenda o que é real, né, o que é realmente justo para cada um, né? Então, na minha opinião, né, dentro daquilo que eu acredito só, né, a livre expressão de cada um pode trazer, né, realmente liberdade para o indivíduo, né? Então é isso que diz a era de Aquário, é isso que diz
né, o Plutão em Aquário, né? Plutão é a grande força transformadora, né? Então, realmente é como se fosse ali, né? É um trator, um rolo compressor que vai meio que passando por cima das resistências, vai passando por cima daqueles que estão arraigados, né? Nos valores corrompidos da era de peixes. Então, a gente vai ver muitas coisas caindo aí dentro desses 20 anos, né, de Plutão em Aquário. Quando digo muitos sistemas de governo, regimes autoritários, pessoas autoritárias, né, tudo que for contrário, né, à distribuição de conhecimento, né, de recursos, né, e também do sangue, né, lembra da mixigenação? Também é uma forma de distribuir valor, né? Tudo isso vai meio que ser triturado lentamente, né? Pelos valores aquarianos dentro desses próximos 20 anos, né? E eu me lembro do meu mestre, né, professor Henrique José de Souza, dizendo, né, duas frases, né? Os rebeldes é que se salvam, né? Por quê? Porque é o rebelde que não aceita o erro, né, o erro proposital, é o rebelde que não aceita fazer parte, né, daqueles, né, todo mundo erra, né, o rebelde decide, né, pela sua própria vontade não fazer parte do erro, né, então é nesse sentido que o professor disse que os rebeldes é que se salvam. Quando a gente olha também para a vida dos outros avatares, quando a gente olha para a vida de Cristo, né, ele entrando, chegando na frente do templo, né, o templo que foi dedicado a Jeová, e ele chega lá e tem pessoas vendendo coisas dentro do templo, ele vai lá e quebra tudo, né. Quando o Buda, que foi criado ali para, né, para não conhecer o sofrimento, a dor e o sofrimento, conhece a dor e o sofrimento, ele decide não fazer mais parte daquele mundo, né, de luxo, né, de riqueza, e se dedicar a resolver aquele problema de sofrimento, né? Então, a rebeldia faz parte do ser humano, e não há ser humano que progrida, né, verdadeiramente como um indivíduo, se não entender a rebeldia no seu âmago, né? E lembrando, né, outra coisa que eu queria dizer é lembrando o mito, né, que o professor dizia para seus discípulos estudarem, que é o mito de Prometeu, né? Então, Prometeu era um semideus, né? Portanto, ele tinha a vida eterna, mas ele achou que os homens mereciam o conhecimento, mereciam, né, o fogo dos deuses, e acabou compartilhando com os homens, né? E ficou eternamente preso no Cáucaso, né, tendo todo dia uma águia, né, comendo o seu fígado, né? E como o fígado é um órgão que regenera, então todo dia, né, a águia podia voltar e comer o fígado dele novamente. Então isso é o trabalho aquariano, né? É você saber que se você entende um pouco mais sobre determinado assunto, que o compartilhar com o próximo, né, com a sociedade, não vai engrandecer só você, mas vai engrandecer o todo, né? É assim que a gente deveria pensar de uma forma aquariana, né? Sempre lembrando que Aquário é o oposto de Leão, então essa dualidade, né, entre o mérito pessoal, né, e a necessidade ou o mérito do grupo é que causa essa diferença. Aí eu já falei algumas vezes aqui, mas vai gerar a diferença entre o progressismo e o liberalismo, entre o comunismo e o capitalismo, né, entre o conservadorismo, né, e esse progressismo liberal, assim, que meio que impõe, né, o progressismo, né, pela goela. Então, a dificuldade de entender esses dois lados é que gera esse conflito todo, né? E ainda, né, a gente não pode esquecer que muita gente,
gosta do padrão pisciano e também fica agarrado, né, aos princípios de dogma religiosos né, e as situações onde as pessoas têm poder, né, tem a necessidade de impor esse poder sobre as outras. Então tudo isso tem que ser vencido, né, e só será vencido por pessoas, né, indivíduos realmente intelectualmente livres, né. Então essa liberdade é a liberdade de pensamento, né. Espero que você trabalhe pela sua, né. Então essa semana, com essa lua minguante em Escorpião, né, nós poderemos nos sentir emocionalmente revoltados, né, rebeldes, buscando por melhores condições, por melhores formas de distribuir recursos, né, e conhecimento, né. Então jogo dou essa pitadinha de rebeldia, essa rebeldia boa, para vocês pensarem, né, a importância disso. E como é uma lua minguante, talvez não aconteça grandes movimentos externos, né, mas todo isso cozinhe dentro da gente, né, a gente fique pensando sobre as situações onde a gente tem a necessidade de mudança, tem a necessidade de transformação, né, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né, na nossa vida social. Então é importante que a gente aproveite essa capacidade de olhar por um outro ângulo. E essa possibilidade está, de certa forma, né, beneficiada, né, e facilitada por alguns aspectos, né, que eu comentei semana passada, que estão favoráveis no céu, né. Então a gente tem ali Marte em Câncer fazendo um trígono com Urano em Touro. Esse Urano em Touro faz um trígono com, né, Saturno e Vênus, que está em Peixes. Consequentemente, Marte faz o trígono, né, para esse Saturno e Vênus em Peixes. E a gente tem Mercúrio em Capricórnio, né? Então todos eles fazendo contatos. Então a gente tem a sensibilidade de Peixes de Câncer versus o pragmatismo, né, de Touro e Capricórnio. Então tudo isso auxilia nesse processo, né? E a Lua, terça-feira é formada a Lua minguante. Aí na quarta essa Lua caminha pelo signo Escorpião, vai também fazer aspectos, né, com esses outros planetas. Então torna, né, torna mais fácil as questões emocionais, né, porque em determinado momento ali na quarta ou quinta-feira vai ser formado um grande trígono, né, entre Marte em Câncer, Vênus e Saturno em Peixes e a Lua em Escorpião, né. Essa também vai fazer aspectos, né, com Urano em Touro e Mercúrio em Capricórnio. Então cria né, um ambiente propício, né, para desenvolvimento de coisas, tanto situações né, de crescimento material, como também situações onde a gente possa melhorar o nosso estado emocional, né? Então aproveitem essa rebeldia para realmente que essa rebeldia consiga criar, né, situações onde você consiga colocar as coisas em prática, né? Usar o Urano em Touro, usar o Mercúrio em Capricórnio, e que isso traga, né, resoluções para suas questões emocionais, né? O Marte em Câncer e a Vênus fazendo uma conjunção ali com Saturno em Peixes, né? Então essa semana, inclusive, essa conjunção Vênus e Saturno, ela é exata, né? Então talvez vocês possam se sentir um pouco presos, né, e buscando por relações de comprometimento, né? Relações são
de certa forma, são verdadeiramente trazem algum comprometimento, né? Essa conjunção de Vênus e Saturno, ela pede esse comprometimento. Em Peixes, né, significa que todas as relações que têm um certo nível de profundidade emocional, onde a gente realmente entende o outro, né, que a gente realmente se coloca no lugar do outro, elas podem realmente criar frutos, né? Criar realmente relações compromissadas, né? Relações de compromisso, seja com amigo, seja com um cônjuge, com um namorado, com um noivo, mas que realmente seja criado um clima de intimidade, né? De conexão, né? As pessoas gostam muito dessa palavra, né? Mas realmente isso pode acontecer, né? Essa conexão. E a Vênus em Peixes, ela, falei semana passada, ela traz um certo nível de sensibilidade artística, né? Uma criatividade artística muito forte, uma conexão com, né, ideias do romantismo, ou que onde você possa expressar as emoções de uma forma mais aberta, né? Mais posso dizer verdadeira, mas é uma palavra, não sei se cabe aqui, mas talvez você possa realmente se sentir emocionalmente conectado com o outro, né? Então a Vênus traz essa possibilidade. A conexão com Saturno traz uma necessidade de materializar as coisas, né? Então, de repente eu preciso mostrar, né? Fazer alguma demonstração de afeto, demonstrar né? um certo comprometimento com o outro, né? E também traz situações onde a gente tem a necessidade de ajudar o outro, né? Saturno sempre vai ter um peso maior sobre aquilo que realmente você precisa se envolver e de ser responsável com as coisas, né? Então também pode aparecer situações onde a gente precisa, a gente, né, necessita uma necessidade real, né, se comprometer, se dedicar ao outro, né? Então, de forma geral, é isso, né? Eu acho que o clima com esses bons aspectos, né, de planetas em signos de água, né, e alguns em signos de terra, é um clima fértil, né? Lembrar que quando você joga água na terra, né, nasce a semente. É um clima fértil, né? Então coisas boas podem nascer desse clima, e lembrar que a lua minguante em Escorpião também vai potencializar esses aspectos e potencializar a rebeldia boa em vocês, né? Espero que seja a rebeldia boa, né? Que cada um possa se melhorar e buscar ser um ser humano melhor, né? Dentro das suas possibilidades aí. Então, só queria deixar um abraço, uma boa semana. Tchau.